é a análise da situação atual. A gente tem que pensar sempre no que está acontecendo. A gente tem que olhar o projeto num todo. Não dá para a gente pensar, acabou o ano, acabou tudo, vamos dormir, que ano que vem é o próximo, é um ano novo, a gente vai começar tudo de novo. Não, gente. A gente vai começar tudo de novo? Vai começar tudo de novo. Mas a gente tem que ter metas a cumprir. Por exemplo, que eu posso dar aqui, minha meta é ter 150 crianças no meu projeto. A minha meta é... Aí é aquela questão, minha meta é ter 150 crianças no projeto. Se eu penso nessas 150 crianças, eu tenho que entender como que eu vou fazer para ter 150 crianças. E aí vem a questão, eu vou analisar o meu projeto, eu vou entender o meu projeto, eu vou entender o que está acontecendo em torno do meu projeto. Não é simplesmente eu falar, eu quero ter. Eu tenho que começar a entender a situação. Então, eu vou fazer a minha análise situacional, entendeu? Eu tenho que fazer o diagnóstico da minha instituição. E a melhor forma de fazer esse diagnóstico, a melhor forma de eu fazer essa análise, a gente tem que pensar no quê? Na análise SWOT, ou na FOFA, tá? Que é o quê? É identificar a nossa força, a nossa fraqueza, nossa oportunidade e as nossas ameaças em relação às frentes da nossa concorrência. E a pessoa fala assim, como assim, Débora, nossa concorrência? Gente, nós temos hoje aí mais de 800 mil organizações da sociedade civil. E você é mais uma organização que está aí. E a gente tem que pensar assim, eu estou falando organização da sociedade civil, são instituições legalizadas. Eu não estou falando das outras organizações que não estão legalizadas, que são projetos sociais, que são coletivos, que são movimentos sociais que ainda não estão legalizadas. Então, se eu pensar mais essas organizações que não estão legalizadas, são mais de, sei lá, vou botar mais de 800 mil, mais 900 mil organizações aí espalhadas no Brasil. Então, existe sim uma concorrência. Existe sim pessoas querendo captar pessoas, e para isso eu tenho que entender o que está acontecendo. Eu tenho que entender a minha fraqueza e a minha força. O que eu tenho de bom? O que eu tenho que melhorar? E, ao mesmo tempo, eu tenho que ver o que está ali. Quais são as minhas oportunidades? Eu estou legalizado, eu estou estruturado, eu estou no centro de uma comunidade, eu estou numa cidade grande, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ver as minhas ameaças. Pô, aqui onde eu estou, existe centenas de projetos sociais, olha, tem grandes projetos, eu tenho que olhar isso. Por quê? Porque somente assim, essa ferramenta, que é a análise SWOT, ela vai mostrar para mim o que está acontecendo internamente e externamente. Então, eu vou entender como está o meu projeto e como está fora do meu projeto. O que eu preciso fazer para estar conseguindo chegar aonde eu quero chegar. E quando eu falo isso, gente, eu estou falando também sobre captação de recursos. Porque eu só vou conseguir chegar aonde eu quero chegar tendo recurso. Porque não adianta eu estar ali querendo, porque querer não é poder sempre, gente. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. Querer é bom? É ótimo. Mas eu preciso ter atitudes para conseguir aquilo que eu quero. A segunda coisa, gente, é definir meus objetivos e as minhas metas. E aí vem aquela questão. Eu quero chegar a 150 crianças dentro do projeto social. Mas eu tenho que definir metas mensuráveis e claras, que realmente eu consiga atingir. Porque se hoje eu tenho 20 crianças dentro do meu projeto, e durante 5 anos eu continuo tendo 20 crianças no meu projeto, como que eu vou chegar a ter 150? O que eu preciso fazer para chegar a 150? Será que não é uma meta absurda? E outra coisa importante, essa minha meta, ela está compatível ao que eu estou querendo fazer, ela está realmente alinhada à minha missão? Ter 150 crianças, ter 150 crianças que vou atingir o meu objetivo? Ou é simplesmente ter 150 crianças que não vai fazer com que eu atinja o meu objetivo, que é resolver aquele problema social? Então, isso é importante, gente. A gente tem que colocar coisas que estão ao nosso alcance. E esse nosso alcance tem que pensar no problema social também, o qual eu quero resolver. Nosso terceiro elemento é as estratégias e o plano de ação. Mais uma vez, a gente fala muito em vamos fazer e acontecer, vamos lá, rolar, tá, gente? A gente tem que desenvolver estratégias específicas para atingir o nosso objetivo estabelecido, tá? Como eu disse, ter 150 crianças, legal. Mas como eu faço para ter 150 crianças? Não é simplesmente chegar e falar, vamos abrir as inscrições aqui. Isso é fácil, mas a questão é, eu tenho profissional para isso? Eu tenho espaço para isso? Eu tenho recurso para isso? Eu tenho que pensar nisso, porque eu tenho que criar ações para que eu consiga ter isso antes de ter 150 crianças dentro do meu projeto social. Isso é importante a gente pensar. Por isso que eu tenho que, juntamente, né, criar um plano de ação
bem detalhado para descrever as atividades, os responsáveis, os prazos, os recursos, o qual eu vou precisar para atingir isso. Então, o exemplo que eu dou para vocês aqui é uma coisa bem simples. Eu falei, eu quero ter 150 crianças, tá? Legal. Mas uma coisa que eu tenho que pensar aqui é, cara, primeiro, para ter 150 crianças, eu preciso fazer uma boa divulgação do nosso projeto social. Então, uma das nossas metas, primeiro, antes de ter 150 crianças, é aumentar o nosso número de seguidores no Instagram. É fazer com que as pessoas elas estejam mais enganjadas. É mostrar para as pessoas o nosso trabalho. Então, o nosso objetivo principal, aí, antes de ter 150 crianças, é fazer com que as pessoas entendam o que eu faço. É fazer com que mais pessoas estejam ali nas nossas redes sociais. Entendeu a ideia? Ah, Débora, você pode estar aí falando, Débora, tá bom, eu tenho mais de 200 mil pessoas nas nossas redes sociais e a gente não consegue ter 20 mil reais por mês. Mas assim, como você tem 200 mil? O que essas 200 mil pessoas estão ali? São pessoas que você conhece? É uma lista que você comprou? São pessoas enganjadas? Tudo isso faz a diferença. Porque, por exemplo, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas. Não estou dizendo que você tem 200 mil pessoas e que essas 200 mil pessoas vai dar recurso para o teu projeto social. A gente tem que pensar que pelo menos, no mínimo, tá, gente? No mínimo, ali, pelos estudos, tá? Em relação às redes sociais, essas coisas todas, de marketing digital, essas coisas que estão acontecendo, a gente tem 1% dos nossos seguidores que vão estar ali junto com a gente, empenhados no nosso trabalho, fazendo as coisas, curtindo, compartilhando, em relação também à questão dos números, né? Dos algoritmos das redes sociais ali, ele também faz uma distribuição muito pequena. Então, assim, é 1%. Então, assim, se você tem 20 mil pessoas ali, gente, caraca, a gente tem que pensar ali que umas 200 pessoas, entendeu? Tá mais enganjada contigo e você tem que fazer mais essas pessoas se engajarem mais com você, para você chegar a umas 2 mil pessoas. Mas, assim, mas a questão é, se você não tem nem 20 pessoas engajadas contigo, pô, alguma coisa tá errada. Você tem 200 pessoas lá no teu Instagram que estão, tá? Eu tô botando assim 200 pessoas, mas tu botar 1% ali, 1% ali são 200. Ai, gente, não tô nem fazendo conta aqui, tô com uma conta doida na minha cabeça, mas pensa aí. Mas se você pensar aí nessa situação, você tem um número grande de seguidores, não quer dizer que você tem um número de seguidores que estão enganjados contigo e que vão estar ali doando recursos para o teu projeto social. E se eles não estão enganjados contigo, alguma coisa você não está fazendo. Alguma coisa está errada. E aí você tem que pensar nisso. Então, isso é um problema. Se você tem um número alto de seguidores e não estão ali enganjados contigo, isso é um problema que você já tinha que estar olhando, porque você não está ganhando recurso com essas pessoas. Elas não estão contribuindo para o teu projeto social, elas não estão fazendo a diferença para que essas pessoas que estão ali, elas possam ter uma mudança de vida. Por isso, alguma coisa está errada. A sua falta de recurso é preocupante, porque se você tem 200 mil pessoas ali te seguindo. Entendeu a ideia? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses pequenos detalhes que vai fazer a diferença. E quando eu falo redes sociais, é porque se você tem redes sociais, se você tem engajamento, se você distribui conteúdo de valor, esse tipo de coisa, você vai ter pessoas engajadas que vão querer contribuir com o teu projeto social. E você vai conseguir mais recurso. Então, quanto mais pessoas engajadas, mais recurso você vai ter. E uma ótima ferramenta de estar aí distribuindo conteúdo, de estar aí mostrando como o teu trabalho está fazendo a diferença, são as redes sociais. Então, uma das nossas metas aí para chegar a ter 150 crianças no nosso projeto social é fazer com que a gente aumente o número de seguidores, mais pessoas saibam o que o projeto está fazendo. E como eu faço isso? Como eu aumento os meus números de seguidores? Entendeu a ideia? Então é só eu estou te botando aqui uma ideia, que é importante você ter estratégia e um plano de ação. E você tem que colocar ali o que você quer fazer dentro do seu projeto social. Eu sei que sua meta principal é ter 150, mas 150 crianças não é simplesmente ter 150 crianças. Você tem que ter alimentação, você vai ter que ter professores, você vai ter que ter horário, você vai ter que ter luz, você vai ter que ter água e outras coisas aí por trás. E para isso acontecer, ter 150 crianças, você tem todo um processo para você realizar e você conseguir manter essas 150 crianças dentro do projeto social. E, claro, 150 crianças pensando no seu objetivo final.